Um ok. Aí, dá um ok. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vão chegando, chamando lá quem não está. Treinamento de produtos, né? Nós estamos tendo aí, pessoal, hoje dia 17 de agosto, nós estamos tendo uma agenda bem recheada de compromissos na Acnos, né? Então, às vezes acontece aí, eu sei que tem algumas segundas-feiras que não é possível estar aqui com vocês, mas tem tido mais actions na segunda-feira, às 8 horas da noite. Aí a gente não faço o nosso treinamento, né? Então, para quem está chegando aqui, quando tem o action de segunda-feira, então já coloque na agenda de vocês. Segunda-feira, às 20 horas. Ou é o action, que é o nosso telejornal, ao vivo da Acnos, pelo canal do YouTube, conosco, nós empreendedores, para lançamentos, novidades, graduações e tudo mais. Ou se não, eu publico lá nos grupos e chega até vocês também, equipe do Altamiro, né? Nossa família aqui, Acnos, os convites do meu treinamento de produto. Nós estamos agora com uma médica contratada pela Acnos, muitos já conheceram, a doutora Ângela, tá? Doutora Ângela foi um presente que a gente ganhou junto com a Lepulve. Então, para quem ainda não percebeu, a Acnos comprou a empresa Lepulve, é uma empresa de alguns anos aí, com uma história incrível de suplementos sublinguais. E até vou abrir minha cola aqui, porque hoje eu vou falar de alguns, tá? Da aula de hoje já faz parte, ó, de suplementos de tratamento. E nessa a gente ganhou de presente a doutora Ângela. A doutora Ângela entrou de cabeças nos nossos suplementos também. Ela tem dado show toda quinta-feira, às 15 horas. Prestem atenção nos grupos, tá? Que a gente posta lá. Então, segunda-feira às 20 e toda quinta-feira às 15 horas também. Treinamento com a doutora Ângela. E ela é incrível, ela domina mesmo. Ela é cosmetóloga, ela é geriátrica, né? Então, ela é clínica geral e trabalha também com geriatria. Ela tem uma experiência, um conhecimento incrível, tanto na área de saúde quanto na área dos suplementos, por causa da formação acadêmica dela. Tá? Então, não perca de quinta-feira às 15 horas. Todas as aulas ficam gravadas. Então, pelo menos nos meus grupos, no final de cada aula, eu já posto lá o link gravado. Se for pelo canal do YouTube, já fica ali mesmo, naquele mesmo link, não precisa nem pedir. Passou o horário da aula, vai assistir depois, clica no mesmo link do canal do YouTube e assiste aquela aula gravada, tá bem? Todas aqui estão sendo convidadas também as empreendedoras mulheres. O Felipe desligou a câmera, parece que a gente combinou, mas não foi nada combinado. Toda segunda-feira, às 7h30 da manhã, a gente tem a mentoria das Pink Diamonds. Então, se você ainda não é Pink Diamond, mas você visualiza o convite das segundas-feiras, já começa a anunciar no domingo. Na segunda-feira, às 7h30 da manhã, as mentorias são incríveis. É sobre empreendedorismo, técnica de venda, argumentação, fazer planejamento, autoestima, como convidar pessoas. Então, mesmo que você não é ainda Pink Diamond, pergunte ao seu patrocinador o que envolve ser uma Pink Diamond e participa dessas mentorias. Tenho certeza que, assim como tem acontecido com muitos da minha equipe, comigo também, a gente tem crescido muito com as dicas lá das mentorias das Pinks, tá bom? Vou compartilhar a aula aqui para a gente começar, falando sobre o tema de hoje, que é saúde e prevenção. Mônica está com a câmera ligada e o Felipe deu um joinha se a minha tela compartilhou. Perfeito. Então, saúde e prevenção. O tema de hoje é como prolongar mais os anos de vida, certo? Então, eu tentei colocar assim, o mais simplificado possível, quais são os produtos que entram em 3 procedimentos para a gente alongar a nossa vida. O porquê que ele é dividido, então, em 3 procedimentos para a gente alongar a nossa vida.
detox, limpeza, anti-inflamatórios e antioxidantes, né? Nós vamos falar sobre suplementos. Então, para quem está aqui pela primeira vez, antigamente os suplementos eles eram indicados, né? Nós vamos lembrar lá da década de 90, anos 2000, que os suplementos eles eram indicados para atletas. Por quê? Porque eles tinham essa visão do autocuidado, né? Da prevenção, de estar cada vez melhores, e eles procuravam suplementos que existiam naquela época, no início dos estudos, ômega 3, whey protein, alguma coisa que existia naquela época. E hoje a gente entendeu que, na verdade, quem precisa de suplemento é nós que não somos atletas, né? Então, dentro dos suplementos, a gente consegue atingir três procedimentos, três processos, três etapas que todo corpo humano, independente da idade, precisa ter essa visão, né? E esses suplementos que fazem esse processo de detox, anti-inflamatório, antioxidante, eles nada mais são do que deveria estar no nosso prato de refeição e não está. Então, eu vou citar vários exemplos aqui, mas só como início da aula, o fonte de ômega 3. A gente vai falar sobre o ômega 3 aqui hoje. Por quê? Porque ele é um anti-inflamatório poderosíssimo para a saúde humana, para prorrogar nossos anos de vida, né, para tirar a inflamação cardiovascular, cerebral, circulatório. Vários benefícios do ômega 3. Mas aqui nessa sala, ninguém come peixe todo dia. E se come peixe, come frito. E também come de açude, né, que é cheio de hormônios. Então, quer dizer, não adiantou nada, né? Então, responda aos clientes de vocês, né, que os suplementos é aquilo que nós deveríamos ter no prato de refeição, porém não consumimos quantidade suficiente de vitaminas, minerais e anti-inflamatórios nos alimentos. Por isso que a gente toma, em que forma? A gente toma em cápsula, líquido, né, sublingual, em goma, em pó. Então, isso só muda o formato que é o suplemento. Mas a importância dele é a mesma. A importância de prevenção, certo? Então, as pessoas que já estão com alguma patologia, uma diabetes, uma pressão alta, um colesterol, né? Vai adiantar os suplementos? Se começar agora o uso seu ou de algum cliente seu? Com certeza, tá certo? Porque um corpo debilitado, quando ele recebe uma fonte anti-inflamatória, um mineral, uma vitamina, o corpo ele reage instantaneamente, porque ele já capta aquilo como sendo algo super necessário para ele. Afinal, é isso que as nossas células que estão adoecendo, que estão oxidando, que estão envelhecendo, elas estão precisando. Agora, se há possibilidade de começar o uso quanto antes para usar como prevenção, melhor ainda. Mas, Renato, como que eu vou saber o resultado? Eu espero que a gente nunca saiba o resultado, porque lá na frente, quando a gente começa o quanto antes, a gente previne muita coisa que a gente nem imagina. Então, eu prefiro assim, né? Eu prefiro prorrogar meus anos de vida, mas ter garantia que eu preveni de coisas que eu nem fiquei sabendo. Ou que quando chegarem na minha vida, cheguem mais tarde. Vou dar um exemplo para vocês, já que a nossa sala aqui é mais composta de mulheres. Junto com a menopausa, baixa estradiol, baixa progesterona, ao ponto de não termos mais a produção dos nossos hormônios, né? E não só nós mulheres, os homens também passam por esse processo de baixa a produção de hormônios, inclusive a testosterona, e vem junto com essa situação a queda muscular, a queda óssea, né? A perda da lubrificação das articulações. Então, isso é um procedimento que vai acontecer com todos nós. Então, será que a gente não pode prevenir? Vou começar a usar uma fonte de colágeno boa, animal, da galinha, que vai ajudar nas minhas articulações só depois que eu tiver a perda? Por que não agora pensar nisso aos meus 35, 40, 45 anos? Antes de entrar na queda hormonal. Entenderam? Isso é a prevenção. É prevenir de coisas lá na frente, usar a creatina, né?
a creatina fortalecedora dos músculos, dos nervos, né? A prevenção de numa vida na terceira idade saudável. Então, por que não ter essa visão de antes? Então, veja que o mercado hoje, consumidor, ele tenha crescido muito para essa visão. Né? Nós estamos no ramo mais de crescimento hoje, que é a parte de saúde e estética. Né? Porque nós não vamos falar aqui de hoje de parte de estética, mas em outra aula vocês vão ver eu falar. Por quê? Porque as pessoas estão correndo atrás de prevenir para que ninguém quer envelhecer, né? Tanto visivelmente quanto nas situações que decorrem nos anos de vida. Então, vamos entrar aqui nos 3 pontos, né? Os 3 processos que a gente tem que ter essa visão e ajudar nossos clientes a ter essa visão. Todos nós precisamos de limpeza no corpo. Por quê? Por o tempo todo, todo mundo está num processo de sujeira, de intoxicação, tá? Às vezes, tua alimentação ela é mais regrada, né? Como as pessoas falam, nossa, Renata, como você consegue uma alimentação assim? Gente, eu procuro fazer o mais certo possível, mas eu não estou na classificação de que eu como 100% correto. Né? Por quê? Porque escapa. Escapa o quê? Então, vamos lá. Embutidos, industrializados, agrotóxicos, o glúten, a lactose, o açúcar, a bebida alcoólica, né? O cloro da água, o flúor da água, o cloro do banho, o banho quente, né? Que evapora o cloro e a gente está ali respirando isso também. O alumínio da panela, de tanto arear as panelas de alumínio, o alumínio que usam no desodorante, o flúor que usam no creme dental. Tá vendo? Então, são diversos fatores. Só por tudo isso, a gente precisa fazer sempre no nosso organismo processos de limpeza, de detox. Por quê? Porque contamina principalmente 2 órgãos vitais, que é o fígado, produtor de energia, ele para de produzir energia porque ele está sobrecarregado, né? E aí também prejudica a falta de limpeza a flora intestinal, o intestino. Então, muitas pessoas têm tido problemas muito graves por causa dessa mudança dos alimentos nos últimos anos, muitos alimentos sem fibra nenhuma, né? Pouco consumo de água, e as pessoas têm contaminado ainda, intoxicado, acumulado fezes de anos dentro do intestino, não promovendo o bom funcionamento dele e provocando diversas doenças, né? Diverticulite, colite, pólipos, e infelizmente chegado até o CA do câncer, do intestino, né? Então, tá vendo? O processo de detox e limpeza do organismo, ele tá envolvido como um todo, sangue, baixar o açúcar do sangue para não virar uma diabetes. Então, o processo de detox e limpeza, ele tem que estar assim, ligado à nossa mente e conscientizar nossos clientes da importância disso diário, porque diário a gente está se sujando, a gente está se contaminando. Toda essa sujeira, essa contaminação vai gerar o que no nosso corpo? Processos inflamatórios. Então, com suplementos, tem como tirar essa inflamação? Tem também. Então, a gente vai falar de algumas sugestões aqui hoje. Processo de tirar a inflamação do corpo. Inflama tudo. Inflama o fígado, inflama o intestino, inflama as células, inflama o pâncreas, né, que aí provoca diabetes, inflama os rins, que dá problemas hepáticos, inflama o sistema circulatório, que aí dá problema nas veias, nas varizes, no coração, né? Então, tá vendo? Tudo ligado ao que a gente come, ao modo, do estilo de vida que a gente vive, né? E aí gera esses processos também inflamatórios. E também, terceiro, a gente tem que ter a visão de usar antioxidantes. Por quê? Porque toda essa sujeira que a gente coloca dentro do nosso organismo está oxidando o nosso corpo, está oxidando as nossas células, está fazendo as nossas células criar um envelhecimento precoce. Então, lembra que eu falei, o passar dos anos vão vir, isso é decorrente. Tá bom, ok. Mas vamos aceitar que as situações que a gente vive hoje, né, as contaminações que a gente coloca no nosso organismo simplesmente oxidam e antecipam o envelhecimento das nossas células.
E eu não estou falando de célula da pele, envelhecimento da pele, do cabelo e da unha, não, gente. Eu estou falando da oxidação das células dos órgãos internos. Porque a gente coloca essas sujeiras para dentro nos alimentos errados, né? E aí inflamam e oxidam as nossas células, e até mesmo pela respiração. Pelo simples fato da gente respirar o oxigênio, a gente está em processo oxidativo, né? Muitos aqui lembram daquele exemplo que eu dou. Pega uma maçã, descasca ela, coloca ela em cima da mesa. Em pouco tempo, como que essa maçã fica? Com certeza você respondeu. Preta. Por quê? Porque ela em contato com o oxigênio, ela oxidou. Se você pega uma outra maçã, descasca ela e coloca ela dentro de um copo de suco de laranja, ela vai oxidar? Vai, mas vai demorar muito mais tempo, porque ela ficou em contato com a vitamina C, que é antioxidante. Assim o nosso corpo também. Então, usar fontes de vitaminas, de antioxidantes, Ok. ajuda os nossos anos de vida. Ajuda a gente a Agora não prevenir, sai, né? a gente pode evitar, tá certo? Então, e agora? Então, o que a gente tem na Acmos que a gente pode usar, escolher para o uso, né, e indicar? Então, eu vou falar desses produtos aqui hoje. Detox Limpeza, a gente vai falar do Body Tea, da Clorela e do Blue, né? O Blue é o sublingual novo. Como anti-inflamatório, eu vou falar para vocês hoje da cúrcuma, do Full Ômega, o Pro-Oma. E aqui eu esqueci, mas lá na imagem, mais para frente, vocês vão ver que eu incluí aqui o óleo de abacate, tá certo? E como antioxidante, os dois principais que a gente tem é o transresveratrol e também vou falar de um outro novo, o BGL Shield, tá certo? Então, começando aí pelo detox, o Mônica estava tentando tirar uma foto dos produtos, mas eu mando para você, tá? Eu mando para quem quiser, eu mando essa aula, tá bom? Essas imagens. Detox. Então, o que a gente tem? Vou tentar falar do modo mais resumido possível, de uma linguagem que você pode usar com o seu cliente, tá bom? Então, o chá, o body tea, ele é um misto de ervas. A embalagem ela é de alumínio por dentro, tá? Vou falar aqui porque eu já vi empreendedora pegar o body tea, o shake e colocar numa embalagem plástica, tá? Não façam isso. A embalagem, ela é laminada, ela não é de plástico, para conservação da erva e do shake para conservação dos minerais. Então, ela é ziplock, ela veda, fica fechado e aí conserva a erva porque não tem conservante, tá bom? Então, esse misto de ervas, por que ele entra no detox? Porque ele faz um trabalho no sistema digestivo e intestinal. O Body Tea, ele começa o processo de limpeza e detox desde o do estômago, tá? Porque ele tem ali na composição o hortelã, ele tem o maracujá doce, então ele tem ativos que vai cuidar do sistema digestivo, vai ajudar o sistema digestivo a funcionar. No intestino, ele tem a carqueja, ele tem o chá branco, né, na composição junto, como um termogênico, né? Mas ele não tem o sene. Então, ele não é um laxante, embora ele é conhecido como laxante. Ele vai ser utilizado como laxante de acordo com a medida que você faz. É que nem eu digo assim, se usar na medida que eu ensino, que é uma colher de chá para uma xícara de chá de água e tomar após o almoço, vai até um intestino preso, vai até demorar 4, 5, 6 dias para começar a evacuar todo dia. Mas depois de 4, 5, 6 dias tomando uma xícara apenas por dia, vai criar nesse intestino regularidade. E com essa regularidade de ir ao banheiro, com cerca de 7, 8 dias com regularidade de ir ao banheiro, vai começar a sair umas fezes escura e fedida. Por quê? Porque o Body com essa regularidade, vai começar a fazer a limpeza dos gomos do intestino grosso, promovendo então esse processo de limpeza detox no intestino, tá certo? Esse é o trabalho do Body da funcionalidade diária no intestino.
Clorela está aqui, eu sei que a clorela ela entra nos outros processos depois também. Clorela é anti-inflamatório, é antioxidante, mas ela e o Blue, né, eles têm um papel bem parecido na questão de limpeza, de detox. Então, vocês ouviram já muito eu falar de clorela, até as novas empreendedoras aqui, se fui eu que lancei o cadastro, com certeza na compra de vocês, eu coloquei uma clorela, né? E agora está chegando nas franquias o Blue. Qual é a diferença? Né? A diferença é que a diferença não, a similaridade é que a clorela ela a espirulina azul, que está no Blue, suplemento líquido. Então, ó, informação nova para quem é antigo de acne. Os dois são alga. Clorela é uma alga criada em tanque de água doce. Espirulina é uma alga criada em tanque de água salgada. Elas são parentes. A clorela é uma alga esverdeada e a espirulina ela é uma alga azulada. As duas fazem o sistema de detox e limpeza do principal órgão fígado. Tanto a clorela quanto a espirulina têm o poder quelante de quelar as toxinas, o acúmulo daquele monte de sujeira que eu falei lá no começo da aula, que sobrecarrega o nosso fígado. Então, tanto a clorela quanto a espirulina têm o poder detox, de limpeza do fígado. Ambos podem ajudar a baixar colesterol e triglicéridos? Sim. Nesse procedimento de tirar gordura das artérias, pelos meus estudos já há anos, porque eu já estava esperando a espirulina faz tempo, tá? Inclusive, uns anos atrás, quando eu descobri a espirulina, a Acmus nem tinha clorela. E eu falei para o Flávio, meu esposo, né? Foi bem no começo do casamento. Eu descobri um suplemento novo que eu estou estudando, eu vou tomar espirulina. E aí eu contei tudo e mostrei para ele na internet. Ele falou, não, você não vai tomar, porque emagrece, né? E aí eu falei, mas olha o quanto ela é nutritiva. Então, quando vocês estudam sobre quanto a clorela e quanto a espirulina ela nos dá de nutrição, é incrível, incrível. Só existe uma diferença que a clorela, ela tem mais fontes de proteína. Por isso que naquele vídeo do Dr. Laí Ribeiro, ele explica que a clorela é um alimento usado pela NASA. Os astronautas, eles ficam no espaço e consomem clorela para fazer a evitar a perda de massa muscular, né? Porque eles estão consumindo uma grande fonte de proteína. Então, se disserem assim para mim, Renata, quais são as diferenças assim? Como que eu uso para escolher um ou escolher outro? Se for pensado em nutrição, os dois são iguais, clorela e espirulina. Se for pensado na questão de colesterol e triglicéridos, gordura, pelas minhas pesquisas, eu prefiro a clorela, tá? A espirulina, eu prefiro ela também como detox do fígado, mas a espirulina, ela tem algo que a clorela não tem. Então, a clorela tem mais proteína. E a espirulina, ela tem acetilcisteína, que é o famoso NAC. Então, a espirulina, o Blue azul, ele tem o poder de trabalhar o fortalecimento do pulmão, do sistema pulmonar. Então, as duas são detox, as duas limpam o fígado, as duas tiram o risco cardiovascular, né, cerebral, né, faz a limpeza do organismo, as duas faz a nutrição, né, só que a clorela tem mais proteína e mais fibra para o intestino. E a espirulina, ela tem o NAC, que é a acetilcisteína, que é um ativo natural fortalecedor do sistema pulmonar, tá? Então,
abrangendo a aula aqui do Blue, o Blue agora vocês vão vender para quem tem problema respiratório, tá certo? A nossa espirulina azul. Então, ela tem aí dois segmentos, duas, abre mais a nossa, para quem a gente vai oferecer, tá certo? O Blue. Então, lembrando que quer limpar o fígado, pode usar o Blue. Renata, numa dieta alimentar, entrar assim junto com o programa Cabore, além do chá Boriti, qual dos dois? Tanto a clorela quanto a espirulina, tá? Você tem que escolher um. Renata, se usar um, pode usar o outro? Não há necessidade. Lembra que elas fazem parte de uma mesma família. A diferença é que uma é de água doce, verde, e a outra é de água salgada, azul, tá? Mas ambas são algas, ambas são estudadas muito pelos chineses, tá bom? Mas foram descobertas há mais de 50 anos, tá certo? Ambas são nutritivas. Agora a gente tem uma opção em cápsula e a gente tem a opção em sublingual, tá bom? Ok, vamos agora para os anti-inflamatórios. Então, o que a gente pode indicar como anti-inflamatório do corpo da saúde geral, tá? Porque às vezes você vai olhar aqui na tela, você é antigo de casa, e vai falar, Renata, não tenho magnésio. Renata, aqui está faltando o Dayflex, né? Eu sei. Só que eu procurei pensar nos produtos da Acmos e colocar para vocês uma opção para vocês escolherem, entendeu? Então, se você falar assim, Renata, eu vou escolher ou eu vou vender para o meu cliente um anti-inflamatório, mas um geral, que ele vai tomar um de limpeza e um anti-inflamatório. Qual? Aí, desses quatro, você e o teu cliente faz a escolha, tá bom? Por que a cúrcuma? A cúrcuma é vendida como anti-inflamatório para as dores. Sim, mas ela não é só um anti-inflamatório para as dores. Ela não é só um anti-inflamatório para os músculos, para os nervos. Ela é anti-inflamatório para o sistema circulatório. A cúrcuma, ela é anti-inflamatório para o sistema cerebral. Ela é anti-inflamatório para a pele acneica. Ela é controladora de oleosidade. Ela é anti-inflamatória para o sistema urinário, infecção de urina, vaginite, candidíase. A cúrcuma ela é anti-inflamatória para o sistema circulatório, para a retenção de líquido nas pernas, para inchaço, para varizes, para varicoses, para prevenção da trombose, tá? Então a gente não vende a cúrcuma só para as dores articulares, né? Porque a gente casa ela lá na aula com magnésio, Magno Power e com o Dayflex. Mas por quê? Porque ela tem propriedades, sim, para os músculos, para os nervos, por causa das dores de uma fibromialgia, de uma artrite, de uma artrose. Mas a cúrcuma não é só isso. Ela entra numa categoria naturalmente dela, de inflamatório geral. Tá certo? Então tá aí uma opção para tomar todos os dias. Full ômega e Pro-Woman. Hoje mesmo eu estava falando com a Iseude, que está aqui, né? E é uma questão que não só ela, mas muitos se confundem a diferença. Como diz a Iseude, ela falou assim, até o nome se parece quando eu falo, o ômega, pro-woman, né? Então, quando a gente indica um anti-inflamatório, um ou outro, qual é a diferença deles? Então, o fuômega e o pro-woman, a gente acaba canalizando eles mais para o corpo da mulher. E tem o seu motivo. Mas nada impede que homens usem, tá? Nada impede. Tudo bem que o rótulo é rosinha ali, propício, né, para nós mulheres. Por quê? Porque o objetivo dele maior é realmente as mulheres. Mas a Acmos, ainda a gente não tem o ômega 3 do peixe, de modo geral, para a saúde feminina e masculina. Por quê? Vou explicar para vocês. Porque para a gente ter um bom ômega 3, bom, verdadeiro EPA e verdadeiro DHA, ele não vai ser barato. E a Acma se procura trabalhar na nossa revista, com nossa tabela de preço, um preço acessível no mercado brasileiro.
Mas eu ainda tenho fé que a Acmos vai encontrar um bom fornecedor de um bom ômega 3 para a gente poder ter. Então, no ProWoman tem fonte de ômega 3 do peixe. E também tem fonte de ômega 6 do óleo de girassol, no ProWoman. Então, é o da direita, tá, gente? Então, eu comecei a falar aqui primeiro. O ProWoman também tem 28 vitaminas e minerais específicas para como se fosse um pequeno polivitamínico para a saúde da mulher. Mas para a saúde do quê? Do corpo geral, de tudo. Então, ali tem o iodo e o selênio para tireoide, nessas 28. Ali tem a luteína, que é um aminoácido para cabelo, pele e unha, né? Então, o ProWoman, como ele é 28 vitaminas, um pouco de ômega 3 do peixe e um pouco de ômega 6 do girassol, ele é para todas as mulheres. Principalmente as mais jovens, que querem prevenir ou ajudar nos sintomas de ovário policístico, endometriose, adenomiose. Aí essa moça, com 19 anos, começou a usar o ProWoman. Aí ela tem 25, ela tem 30, ela tem 35, ela tem 40, ela tem 45. Quando ela começa a chegar ali nos seus 45, essa moça, ela começa a perceber que ela não é mais a mesma. Que o corpo começa a preparar já para a menopausa. Começa a baixar o estradiol e a progesterona. E ao ponto de parar total e entrar na menopausa. 1 ano sem menstruação. Nesse caso, quando os órgãos, os ovários, eles começam a baixar a produção de estradiol e da progesterona, só o ProWoman é pouca fonte anti-inflamatória. Então, por isso que o full ômega, o da esquerda, rosinha, a gente indica para as mulheres mais maduras. Renata, por quê? Porque ele não tem um polivitamínico. Ah, então ele não é bom igual ao outro. Ele é maravilhoso, com funções diferentes. Por que ele é maravilhoso? Porque ele só tem a fonte do ômega da linhaça, da prímula e da borracha, com vitamina E, que é a vitamina antioxidante também, e é uma vitamina da fertilidade. Ah, mas então eu vou engravidar? Mas peraí, eu não estou falando que vai entrar na menopausa. Então não é esse o foco. A vitamina E, ela é colocada aí no ômega, porque essa vitamina E da fertilidade, ela é uma vitamina para prevenção de CA, prevenção de envelhecimento dos órgãos. Então, se os ovários eles estão envelhecendo naturalmente e ele tem a queda brusca de progesterona e estradiol, essa mulher entra num processo muito rápido de envelhecimento. Não querem prevenir? Então, vamos tomar fuômega. Porque o fuômega, com esses óleos vegetais da linhaça, da prímula e da borragem, ele vai atuar diretamente nos órgãos reprodutores, principalmente da mulher e do homem também, mas principalmente. Por quê? Porque a linhaça e a prímula cuida dos ovários, enquanto a borragem cuida do útero. Então, ele vai limpando o útero. E eles, por serem fonte de ômega 3 e 6 vegetal, faz a ação anti-inflamatória. Renata, mas só nos órgãos reprodutores? Não, porque em todo o nosso corpo, essa ação anti-inflamatória desses óleos, seja linhaça, prímula e borragem do fuômega, ou seja, do peixe com o girassol do ProWoman, ele atua no processo anti-inflamatório também, do sistema circulatório, cardiovascular, né? Cérebro, coração. Passou. Então, inclusive, essa fonte de óleo boa,
Ajuda a lubrificação das nossas juntas, tá? Uma coisa é o colágeno, outra coisa é a lubrificação, tá certo? Então, não estou falando de colágeno aqui. Estou falando que o fonte de ômega de 3 e 6 de vegetal, ele ele ajuda na lubrificação, tanto é na lubrificação das articulações, quanto na lubrificação do olho e vaginal. A Renata está falando que vai entrar na menopausa e não vai ficar seca, não vai ter mais secura vaginal? Vai, mas vai prevenir total secura, isso sim, que aí é terrível. Coceira, ressecamento, né? A necessidade de estar sempre lubrificando a vagina com algo. Então, o fuômega e o proômega, ele tem, principalmente o fuômega, na idade da mulher mais madura, vai ajudar nesse processo que a idade vai trazer. Então, ó, quanto mais prevenir, a empurrar os efeitos ruins para mais tarde possível, ou nem tê-los, esse é o objetivo do fuômega, tá certo? Homens podem usar fuômega? Pode, é fonte de ômega 3 e 6. Pode, tá? Vai atuar também nos órgãos reprodutores como prevenção de doenças? Sim, também. Só não vai fazer o processo de limpeza do útero, porque o útero eles não têm. Só isso. Mas toda ação anti-inflamatória de fonte de ômega, o homem também vai aproveitar para o sistema cardiovascular, ou seja, cerebral e coração. Ajuda a baixar colesterol e triglicéridos? Sim, também. Por quê? Porque é fonte de gordura. Se falando em fonte de gordura, a gente vai falar agora de fonte de gordura de fruta, que é o abacate. Então, todo mundo aqui já ouviu falar que a gordura do abacate e do coco é a melhor gordura de fruta que a gente tem. Então, entenda que nós temos diversos tipos de gorduras boas. Teve gente que às vezes é tua dúvida. Renata, mas já está com colesterol, já está com triglicérides, e aí vai tomar uma fonte de gordura, vai tomar um ômega 3 de peixe é gordura, vai tomar uma fonte de ômega vegetal, linhaça, prímula, borracha, girassol é gordura. E o abacate também é gordura. O coco também é gordura. Como é isso? Gente, vocês já tentaram tirar a mancha de tomate da roupa? Mulheres, com o que vocês tiram? Sabonete, né? O Lux lixo. O Podrex, como dizia um treinador uma vez que eu assisti a aula dele, né? Ele vendia sabonetes, então ele falava assim, Lux lixo e o Podrex. Porque até o Podrex, ele também tem fonte de gordura. Porque os sabonetes de supermercado, o que eles têm de diferente do sabão da vovó, de lavar louça? Não, só tem um cheirinho. Porque o sabonete do supermercado, ele é feito igualzinho o sabão da vovó. É soda e gordura. E aí tem uma roupa com mancha de tomate, aí você pega aquele sabonete lá, lá do teu banheiro, né? Não é os nossos líquidos, não, tá? Não é os da Acmos, os líquidos nossos, não. Quando é barra, por isso que a Acmos não tem. Aí você pega lá aquele sabonete lá e pega lá e passa, esfrega lá e não tira a gordura. Gordura boa limpa gordura ruim. O nosso organismo é a mesma coisa. Ó, outro exemplo, a tua pia tá toda entupida. Se você nunca fez isso, pode fazer. Pega o sabão Omo, ou sabão em pó, Tixan lá, qualquer um, não tô aqui para fazer propaganda. E aí você pega esse sabão, põe ele na mão. A mão não fica lisa, que nem um quiabo, né? Sabão em pó, porque é gordura. Aí você joga na pia e joga água quente. Desentope tudo a pia. Gordura limpa gordura. Dentro da gente é igual. Então, se tá com colesterol, tá com triglicéridos, tem gordura nas artérias, dentro no meio das vísceras, precisa de fonte de gordura boa. Por isso, aqui, a gordura do peixe é um tipo de gordura. Ela é chamada de EPA e DHA. A gente não vai entrar em aulas detalhadas aqui. A fonte de ômega 3 dos vegetais é o ALA, o alfa-ácido linolênico.
Então, só muda o formato da gordura, mas elas são tudo gordura boa. E o abacate é uma gordura também, que é a gordura da fruta, assim como o coco. Então, só que tem uma diferença. Tanto o peixe é o ômega 3, os vegetais é o ômega 6 e o fruta é o ômega 9. Numa classificação de melhor, é exatamente assim. O 3 é melhor, depois o 6, depois o 9. Então, a gente pode vender o óleo de abacate como baixar colesterol e triglicérides, para limpar as artérias, as lubrificações, abaixar o açúcar no sangue? Sim, pode. Mas ele ainda está em terceiro lugar como fonte de gordura boa. Mas é uma gordura excelente, tá? O que a gente vai dosar é o grau desse colesterol e dessa triglicéride de pessoa. Então, vamos supor, você não tem, você quer prevenir, toma óleo de abacate. Ah, mas eu tô com um cliente que lá que o triglicéride, o triglicéride dele deu 220, o colesterol dele deu 280. Ah, então vamos tomar o full ômega e a clorela. Por quê? Porque a clorela tá lá na limpeza, mas ela também é fonte de ômega 3 vegetal. Então a gente potencializa. Então você vai escolher a fonte de ômega que você vai tomar de acordo com a necessidade sua e do teu cliente, e você vai indicar de acordo com a necessidade do corpo dele. Tá certo? Se tem um corpo saudável e quer só prevenir, gente, não tem gordura melhor do que a do abacate. Perfeito. Vou dar um extra aqui, tá? Assim como eu dei um extra do Blue, da espirulina, que tem acetilcisteína para o pulmão, o abacate, ele é uma gordura boa para o sistema ocular, porque é rico em vitamina A, que é a vitamina da visão. Então, quer melhorar daqui o seu teste de óculos no próximo ano? Usa óleo de abacate direto. Depois você conta aqui para nós, tá? Isso não é de hoje, tá? Eu tenho 8 anos de Acmos e eu conheço 2 pessoas, né, que teve o grau que abaixou do óculos, pessoas ligadas a mim, da minha equipe. Não está aqui na sala hoje, porque um deles é o pai de uma empreendedora minha, que quando o óleo de abacate saiu de linha, o homem apavorou, ficou desesperado, porque ele é grato ao óleo de abacate da Acmos, porque ele voltou, tá, gente? Coisa boa, se saiu, tem que voltar logo. E foi isso que aconteceu. Antioxidantes. Olha, tem um novo aí agora, né? Nas minhas aulas a gente falava só do transresveratrol como antioxidante. Então esse aqui são os principais para evitar o processo oxidativo das nossas células, tá? Então eles são também rejuvenescedores do cabelo e pele e unha também, porque a pele é o maior órgão do nosso corpo. Então aqui ele combate a oxidação, combate o envelhecimento dos órgãos internos, né, da prevenção de doenças e deixando as nossas células saudáveis e ajudando ao envelhecimento, né, precoce. Então, o transresveratrol, para quem ainda não sabe, ele é tirado da casca da uva roxa. Uma cápsula equivale a 10 cálices de vinho seco. Então, você opta ou toma uma cápsula por dia ou 10 cálices de vinho. Mas não vai dirigir, não vai trabalhar, não vai fazer mais nada, né? É mais fácil tomar uma cápsula, certo? E é acrescido com vitamina C para fazer melhor absorção, melhor limpeza, melhor fortalecimento dos nossos órgãos. Ele é tão antioxidante, gente, que ele ajuda a quem tem a diluir a insulina no sangue. Aliás, não é diluir a insulina, diluir a glicose, mas fazer com que a insulina tenha maior funcionabilidade na diluição da glicose do sangue. Então, o resveratrol a gente indica para diabetes tipo 2, aqui não toma insulina, tá?
diabetes, pressão alta, quem tem aí problema arterial, né, de pressão arterial, e coração, porque ele cuida da saúde do coração. Ele tira o processo oxidativo, o envelhecimento do coração. Tá? Então, pessoas que têm arritmia cardíaca, risco de angina, né? Qualquer situação do coração. É um antioxidante natural da uva que vai só fazer benefícios ao coração. Inclusive, eu tomo por causa disso. Tá? Vamos lá, o novo suplemento sublingual, BGL Shield, né? Eu não tenho tudo na ponta da língua ainda, mas eu fiz algumas anotações, né? O principal ativo dele é o beta-glucona de levedura. E ele vem uma junção de principais vitaminas antioxidantes, né? Que é a vitamina C, que é a rainha do antioxidantes. Ele também é a vitamina E, que é a vitamina da fertilidade, já ensinei. Ele também tem a vitamina D3, que é a vitamina do sol, né? Que aqui nele a gente pode falar que a vitamina D foi colocada nele porque a vitamina D é um antiviral. Você vai entender o objetivo desse produto. E ele também tem a vitamina A da visão e tem o zinco, que ele é um transportador do fortalecimento do sistema imunológico. Então, esse beta-glucona de levedura, esse ativo, ele é muito, muito antioxidante. Ele é conhecido pelo seu processo de combater a oxidação. E ele combate a oxidação de todo o nosso organismo, ele previne o envelhecimento de todo o nosso organismo, né, a beta-glucona de levedura, mas ele age especificamente no pulmão também. Então, nós estamos ganhando na Acmos um tratamento que nós não tínhamos problema pulmonar respiratório. Agora nós temos o Blue e Azul, que tem o NAC na composição, que é a acetilcisteína, fortalecedor do pulmão, e tem o BGL com a beta-glucona de levedura, que fortalece o pulmão. Então, assim, aí ainda na região que vocês talvez morem, ainda dá tempo, nós ainda temos quase um mês de inverno, então podemos vender muito o parzinho junto para fortalecimento do sistema respiratório e prevenção de vírus, de bactérias, tá? Principalmente de vírus, tá? Então aí pessoas que trabalham no hospital, enfermeiros, médicos, tá? A gente pode oferecer para essas pessoas de idade, que a família tem a preocupação que não pegue nenhum vírus, que não pegue nenhuma gripe, nenhum resfriado, né? Então a gente já tem aí o parzinho, o Blue e Azul com o NAC, se você não marcou ainda, acetilcisteína, e o BGL com o beta-glucona de levedura, que vai dar o fortalecimento do sistema imunológico. Gostaram? Antes de dar sequência aqui, como que se toma as gotas, né, do sublingual? Então, o certo, segundo a doutora Ângela, a médica da Acmos agora, é 12 gotas. É sublingual. Então, eu tô tomando o Fire já, mas o meu tá lá na cozinha. Então, eu vou no espelho. E aí, eu pingo 12, aí você encosta a língua, eu sinto até uma certa dormência, assim, na língua, para o corpo fazer a absorção, e depois você vai engolindo gradativamente, tá? Então, é assim que se usa. Tem os horários, mas nos grupos de WhatsApp a gente postou. Se você não tem, você nos peça, tá certo? Pessoal, a aula encerra aqui de produto. Eu vou passar algumas notícias aqui, 3 notícias somente, né? Porque eu gosto de terminar a aula 9 horas. E aí eu abro para pergunta, tá bom? A notícia é o seguinte: nós temos alguns combos. Se você é novo empreendedor e você ainda não sabe,
nós temos vários combos fixos promocionais dentro do escritório virtual. Só que, dois combos encerram amanhã. Então, últimas 24 horas para esse combo promocional, o skincare, tá? Que tem essa porcentagem a mais. Então, se ela nos dá, ela nos dá 111% de lucro, então nós temos aí muito mais que 55% de desconto, tá? Nesse combo. Então, se você se interessa, você tem que comprar ele até amanhã. Ele vem um sérum dia, um sérum noite e o sabonete de aloe vera, o Aloe Pure, tá? Com desconto a mais. Outro combo, eu vou garantir o meu, porque eu uso o sérum dia e o sérum noite. E fica para uma aula, para uma próxima vez, tá? Falar sobre beleza aí. Outro combo que vai sair também nas próximas 24 horas é o banho premium. Por quê? Porque ele é completão, tá? Então ele também estava com super desconto extra e ele encerra amanhã, tá bom? Ele veio o banho completo. Ó, ele veio a linha capilar completa, shampoo, condicionador, antifrizz e máscara. Ele veio o sabonete de banho, eu me deixa eu ver se é o sabonete de banho. É amêndoa e mel, delicioso, que a pele já fica lavada e hidratada. E ele vem um sérum corporal, porque aí você sai do banho, secou e você se hidrata. E ele vem um óleo essencial de lavanda para você dormir e também para você colocar dentro do shampoo e condicionador para controle de oleosidade. Tá certo? Então ele é um banho completo. Ó, você toma banho, lava todo o cabelo, tem todo o processo capilar, tem um sabonete de banho e tem um hidratante corporal. Ele está com desconto extra aí e encerra amanhã, tá bom? Então eu vou colocar lá no grupo para vocês verem. E essa semana nós tivemos assim muita procura para fazer cadastro, né? Inclusive nós estamos com várias empreendedoras novas aqui, elas pegaram essa promoção, tá? Esse folderzinho, os produtos aí, ele é simbólico. A pessoa que você convidar para a Acmos, ela ainda pode entrar nessa promoção, ou seja, com R$ 100 de investimento, tá? Ela compra com 30% de desconto e recompra com metade do preço. Então, ainda dá tempo, não sei até quando, eu acredito que garantido o mês todo. Então, se você ainda lembra de alguém que você quer convidar, agora é a hora, porque hoje já é dia 17, tá certo? Então, somente com R$ 100 a pessoa vira um empreendedor ou uma empreendedora Acmos. Ok? Ok. Então, essa era a aula de hoje. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, volto aqui para ver mais quem chegou. Laudaci chegou, Jaque de Itapuá chegou, a Terezinha de Teresina chegou, a Maria de Jesus também está aqui, a Regiane Palmeiras está aqui, Eliandra também chegou aí, ó, quanta gente. Ok. Oi, Jesus, querida. Então, pessoal, eu encerro a aula para quem precisar sair e fico para quem tiver dúvidas. Mônica, precisa sair? Pode ir, amor. Pode ir, tá? Depois eu vou colocar em link de YouTube a aula gravada, tá bom? Perguntas? Vou dar só mais um minuto, né, Felipe? O Felipe tá tranquilo hoje, não tem pergunta, Felipe? Oi? Não tem pergunta hoje? Não. Oh, só uma perguntinha. Quantas gotas dá 1 ml? Eu não sei, Sabe? Felipe. Não, É? não sei. Eu não sei. Eu já sei tua pergunta. Quantas doses vai durar um vidro, né? Não, porque a Rosângela, né? A doutora lá, A Ângela? Ângela, ela falou, mas eu esqueci. Não, eu não sei. Eu não lembro de ter visto.
Hoje, essa semana me perguntaram quanto tempo vai durar um vidro, né? Aí eu falei, olha, eu estou usando o meu tem 10 dias, então eu vou calcular, vou marcar a data que eu comecei. Eu não sei. Pessoal, ó, antes de vocês saírem, ficou faltando vários produtos. Às vezes vocês vão falar assim, ai, mas a Renata não falou para prolongar os anos de vida. Creatina, Magnum Power, Dayflex, Artic novo, Coenzima Q10, Right Now, mas está aqui na minha aula para depois, tá bom? Isso aqui fica para a próxima aula. Se segunda-feira que vem não tiver o Action, a gente faz o nosso treinamento e a gente segue com os demais produtos, tá bom? Então, hoje foi apenas os principais dos 3 procedimentos que o corpo precisa: limpeza, detox, anti-inflamatório, antioxidante. Mas o corpo também precisa de creatina, precisa de magnésio, precisa de colágeno das articulações, precisa do colágeno, né, da pele e unha, precisa da biotina, precisa. Mas eu quis entregar para vocês os principais que a gente precisa ajudar as pessoas a terem melhor qualidade de vida, tá bom? Agora, o demais é a dor, aí melhora também a qualidade de vida, mas aí é um problema que a gente vai ajudar as pessoas. O que mais? Cansaço, fadiga mental, right now, alerte. Então, tudo isso ajuda mais qualidade de vida? Ajuda, mas é extra, né? Todo ser humano precisa, como suplemento. Limpeza, anti-inflamatório e antioxidante. Isso aí todo mundo precisa. Agora, tomar um Yong, tomar uma Carrer Power, tomar um Dayflex, tomar uma coenzima, tomar um retinal, tomar um alerte mais, tomar um shake. Ó, tem muita coisa para a gente falar ainda. Mas são opções. Você opta a tomar ou não. Vocês conseguiram entender a aula de hoje? Ok? Então, a gente vai continuar com esses produtos na próxima aula. Então, eu tirei um print para saber quem participou, porque eu vou querer você aqui na próxima aula para a gente continuar. Tá certo? E o Renatão, pesquisei aqui. É para ser 20 gotas, 1 ml. Ô, louco! Então 12 gotas dá menos do que 1 ml? Pois é, eu pesquisei no Google aqui, 20 gotas. Mas eu não sei. Eu acho muito, né? O vidrinho tem quantos ml? Você tá com algum vidrinho aí? Deixa eu pegar o meu, aberto. Eu tenho no carro mais fechado. Ó, o meu sobrinho igual. Ô, Felipe, não enxergo. Gente, eu vou tomar óleo de abacate. Imagina, ninguém enxerga isso aqui não, gente. Impossível alguém enxergar isso aqui. Deve ser 20 ml. Não sei quantos ml tem. Tem que olhar na revista. Pergunta, povo. A aula está encerrada. Vamos. Se tiver pergunta, pode levantar a mãozinha, pode escrever no chat. Ó, 30 ml. E se calcular que 1 ml dá 12 gotas, que você escreveu na internet e deu 20 gotas, ele dá para. 600 gotas. 600 gotas. Não, 30 ml vezes. Vamos ver, se for pela internet, vezes 20 gotas, né? É, Daria, 20 gotas no ml. ó, se for ver o certo é para durar 30 dias, com sobra. Com sobra. Eu tô tomando 12. Ó, nem mexeu. Eu tomei quase 10 dias. Nem mexeu. Quase. Pois é, Renata, mas 20 gotas para dar 1 ml?
30 ml dá 600 gotas, né? Então, é o que eu tô falando, ele vai durar mais de 30 dias, entendeu? Exatamente. Se a É isso internet aí. está certa. Agora, se a doutora Ângela tiver certa, a doutora Ângela está indicando 12, né? Eu acho que ela indica Sim, 12 exatamente para a embalagem dar 30 dias. Tá é. certo? Então, beleza. Pessoal, ficou aí vários assuntos para a gente tratar a próxima semana, tá bem? Ó, boa Já. semana. Quinta-feira, próximo encontro, quinta-feira, às 15 horas, doutora Ângela. Ainda não sei o assunto, mas mesmo que se for produtos que eu já ensinei, a gente assiste de novo, porque eu quero sempre aprender, tá bom? Pegue essa aula gravada que eu vou colocar lá no grupo, mandem para a equipe de vocês que não estava aqui, convoquem para assistir essa aula de hoje, tá? Fala para eles, ó, oh, Renata já ensinou sobre 3 produtos novos e você não estava lá. Então, tá aqui a aula para você aprender, tá bom? Câmara, um beijo. Tô vendo você mexer aí. Maria de Jesus, Luciana, Claudinha Coração, Cida, Aninha. Aí, quem que é a família Bass? Ah, tá. É, a turma, tá todo mundo aí. Joinha. Tchau, Lu. Tchau, tchau, Lauri. Lauri daqui, ó. 3 de maio. Arlene, um abraço. Bom descanso a todos.